Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 85 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com os sinônimos, gente, um assunto muito interessante, muito legal de se trabalhar. E para esse assunto nós temos os seguintes objetivos: que vocês compreendam o que são os sinônimos, e que vocês saibam fazer a substituição correta lá no texto de palavras por seus sinônimos. Pessoal, prepare o material para a aula, peguem lá o caderno de português, né? Deixem aberto lá na matéria, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês irem anotando junto comigo o assunto de hoje. Vamos começar então conversando o que são sinônimos, né? E vocês já podem anotar lá no caderno de vocês. Então, o que é um sinônimo? É aquela palavra que tem um sentido semelhante, parecido, mas eu escrevo de maneira diferente. Por exemplo, para a palavra certo, que a prof deixou em destaque, eu posso usar sinônimos como, por exemplo, correto, verdadeiro, exato. Então vejam que certo e correto significa a mesma coisa, mas eu escrevo de modo diferente. Certo e verdadeiro, certo e exato tem o mesmo sentido. Aí para que eu uso um sinônimo? Para não ficar repetindo, né, a mesma palavra várias vezes no texto ou na frase, que fica estranho, né, ficar repetindo. O que é que você faz? Troca por um sinônimo, você diz a mesma coisa de modo diferente. Facinho, né? Anotaram? Muito bem. Vamos ver mais alguns exemplos? Então, olhem só. Eu tenho a seguinte frase: hoje esfriou bastante. Hoje esfriou muito. É sinônimo, bastante e muito, né? É a mesma coisa eu dizer que esfriou bastante e esfriou muito. O cachorro está tranquilo. Eu posso dizer, o cachorro está sossegado. É a mesma coisa, né? Isso é um sinônimo, né? Então é muito fácil fazer a substituição. E uma dica que eu dou para vocês: quando vocês não sabem de cabeça um sinônimo, vocês podem consultar o dicionário, né? Pega lá e procura o significado da palavra, que vai aparecer os sinônimos para vocês. E como eu disse, o uso dos sinônimos, ele vai ser muito útil para que lá no texto, lá quando vocês vão escrever uma história, vão fazer uma narração, vocês não fiquem repetindo a mesma palavra várias vezes. Vocês vão enriquecer o texto de vocês, deixar ele mais formal, usando os sinônimos. Vamos ver um exemplo? Olhem só, a prof pegou um trechinho aqui, 3 linhas, e vejam que nesse trechinho eu repeti a palavra professor 3 vezes. E eu repeti a palavra criança 3 vezes também. Vejam como ficou até ruim de ler, né? Quando eu leio assim: o professor perguntou à criança se ela queria ler. A criança disse que não para o professor. Então o professor sorriu e perguntou a outra criança se ela queria ler. Fica até ruim de ler, né? Professor, professor, professor. Criança, criança, criança. O que eu faço então? Eu tiro essas repetições, eu troco por um sinônimo sem alterar o sentido. Eu tenho que continuar dizendo a mesma coisa. E se eu não sei um sinônimo de professor, aonde eu posso pesquisar? Lá no dicionário, né? Se eu não sei um sinônimo de criança, vou ao dicionário também. Só que não adianta pegar qualquer coisa lá no dicionário. O que sempre tem que levar em consideração? O contexto. O que é o contexto? O que está sendo dito na frase, no parágrafo, no texto, tá bom? Olha só como a prof fez. A primeira vez eu deixei a palavra, né? Ó, o professor perguntou à criança se ela queria ler. A garota, eu troquei criança por garota. Que outra palavra eu podia colocar no lugar? O garoto, a menina, o menino, o estudante, a estudante. Estão vendo quantos sinônimos, né? Posso trocar. Disse que não para o mestre,
Mestre é a mesma coisa que professor, mesma coisa que professora, né? Então, o educador, troquei de novo por um sinônimo, sorriu e perguntou à outra aluna se ela queria ler, né? Podia ser perguntou a outro aluno, a outro garoto, a outra garota, né? Mas vocês perceberam a diferença desse trechinho para esse? O segundo não ficou mais gostoso, mais fácil de ler, de compreender? Com certeza sim, né? Porque eu evitei as repetições, troquei essas repetições por sinônimos, tá? E sempre lembrando, esses sinônimos eu preciso buscar e adequá-los de acordo com o contexto. O que é o contexto? O que está sendo dito naquela frase, naquele parágrafo no texto, tá bom? Então, aqui é isso que a prof colocou para vocês, né? Sempre fazerem essa adequação dos sinônimos no contexto. E mais, olha o que está escrito aqui. Releia. Trocou as repetições por sinônimos. O que você precisa fazer antes de entregar o trabalho, por exemplo? Antes de entregar o texto, antes de deixar a prova dizer terminei, né? Reler. Releia o texto que você fez a substituição. Veja se não precisa mudar uma ou outra palavra que ficou talvez incoerente de acordo com a troca que você fez. Se não precisa acrescentar uma palavrinha ou tirar outra, né? Sempre importante isso. Fez a troca, olhou o contexto, leia o que você escreveu para ver se ficou bom, né? Numa linguagem bem simples. E agora a prof fez o seguinte, eu trouxe um texto para vocês que é uma história do leão e do ratinho, e aqui a prof fez o seguinte, eu de propósito reescrevi o texto, que originalmente ele não é assim cheio de repetição, tá? O que a prof fez, né? Com o objetivo de mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa troca no texto, né? Eu escrevi o texto e vejam que eu enchi de repetições da palavra leão, né? Tem leão que não acaba mais aqui, e aqui tem mais ainda na segunda parte, né? Aí o que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos substituir essas repetições por sinônimos que sejam coerentes com o contexto da história narrada aqui, tá? Então a prof vai ler aqui a história com as repetições, nós vamos fazer uma lista de sinônimos, reescrever esse texto com essa lista de sinônimos, fazendo as adequações que eu preciso fazer para que o texto fique coerente. Vamos lá então? Acho que a história você já conhece, né? O leão e o ratinho. Numa floresta bem distante vivia um leão que era muito temido por todos os animais que lá moravam. O leão gostava de caçar e andar por todos os lugares. Certo dia, cansado de tanto caçar e já com a barriga cheia, o leão dormia espechado debaixo da sombra de uma boa árvore. Veio um ratinho passear por cima dele e o leão acordou. O leão acordou muito nervoso e prendeu o ratinho debaixo da sua pata. O ratinho ficou apavorado com a situação em que se encontrava. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de comê-lo e deixou que fosse embora. O tempo passou e o leão estava em seu passeio matinal sem perceber. Ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Não tinha quem não escutasse os urros do leão feroz. O ratinho, que não estava muito longe do lugar, foi ver de perto o que estava acontecendo. Quando chegou, se deparou com o leão preso na armadilha. No mesmo momento, o ratinho, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Conheciam? Acho eu que a maioria já conhecia, né? Uma fábula bem conhecida. E agora, nós vamos reescrever essa fábula, trocando esse leão repetido inúmeras vezes lá, né? De modo coerente com a história, né? De modo que não fique ruim de ler e que fique com o mesmo sentido, tá certo? Para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma lista de sinônimos que eu posso trocar pela palavra leão. Então, pensem lá, que palavra será que eu posso substituir por leão?
Vamos ver se vocês pensaram no que a prof fez. Eu posso trocar leão por felino, por fera, por animal, por rei da selva, por amigo, por exemplo, por ele. Eu podia trocar pelo pronome, né? Então, o que a prof vai fazer agora? Trocar, né, lá a repetição das palavras leões, leão, os leões que apareceram lá no texto, né, por um desses aqui. Só não esquecendo que eu não posso pegar qualquer um de qualquer jeito, né? O que eu tenho que fazer? Adequar a palavra ao contexto, aquilo que está sendo dito. Por exemplo, se o leão não está agindo como amigo, eu não posso trocar o leão por amigo, né? Entenderam? Vamos ver então. Então, a prof fez assim, ó. Aqui na primeira linha eu deixei a palavrinha leão, né? Aqui eu já troquei, ó. O felino gostava de caçar e andar por todos os lugares. Já tirei uma vez a repetição, estão vendo? Aqui eu troquei por rei da selva. Certo dia, cansado de tanto caçar e já com a barriga cheia, o rei da selva dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore, né? A gente tem esse conhecimento que o leão é considerado o rei da selva. Aqui eu troquei por animal. Olhem só, veio um ratinho passar por cima dele e o animal acordou. Por que eu pude colocar a palavra animal aqui? Porque o leitor vai saber quem é esse animal se ele leu desde o início a minha fábula. Quem é o animal? O leão. O leitor sabe que o felino é um leão porque eu não tirei a primeira palavra aqui. Isso é importantíssimo também, né? Ter essa noção de que o leitor precisa saber de quem que eu estou falando. Não pode trocar tudo por sinônimo, depois não sei mais nem que bicho que é, né? Outra coisa, aqui eu deixei novamente a palavra leão, né? O leão acordou muito nervoso, eu posso deixar uma e outra vez, não tem problema, né? Só não posso encher o texto com 500 vezes a palavra leão, por exemplo. E olhem só aqui embaixo o que eu fiz, ó. Eu troquei por a fera. Percebam que essa palavrinha, a fera, está totalmente coerente com a situação. Olhem só. Tanto o ratinho pediu e implorou para a fera, significa que qual era a intenção do leão? Soltar o ratinho? Não. Se o ratinho pediu tanto e implorou, ele não estava muito satisfeito. Esse leão, ele era uma fera, ele estava bravo. Então, não tinha lugar melhor na minha fábula para eu colocar o sinônimo fera do que nesta oração aqui, né? Até que a fera desistiu de comê-lo. Comê-lo quem? O ratinho, e deixou que fosse embora. O amigo eu coloquei aqui no final, por quê? Quem é que foi amigo nessa história? Claro, o leão também lá no começo, né? Mas ele foi amigo e se deparou com o amigo, né, o ratinho, porque o leão deixou ele escapar. O ratinho também foi amigo, ajudando ele, retribuindo o favor. Então, aqui novamente, nesse parágrafo final, era o lugar adequado para esse contexto, para eu inserir o sinônimo de leão, no caso, para essa fábula, amigo. Isso não quer dizer, gente, que amigo vai ser sempre sinônimo da palavra leão, né? Porque o que a prof quer frisar bem aqui para vocês é o contexto da história, aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo narrado para nós, que vai definir quais são as palavras que serão sinônimos. E o que é que eu gostaria que vocês compreendessem? Que eu posso fazer essa troca no texto, que eu devo fazer para o texto ficar mais agradável, né? Ficar mais rico, para não ficar aquela repetição desnecessária da palavra, tá bom, gente? Então, aqui a prof ressalta novamente, né, que vocês precisam levar em consideração esse contexto, esse texto, fazer a troca, reler para ver se precisa fazer as adequações e, principalmente, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. As trocas não podem interferir na narrativa dos fatos. O fato tem que permanecer o mesmo, eu não posso alterar a história trocando a palavra por outra, tá certo, gente? Muito bem. Resumindo, então, o que são sinônimos?
Palavras que possuem sentidos, significados semelhantes, mas são escritas de modo diferente, e que o uso desses sinônimos vai depender do quê? Da situação, do contexto, da frase, da história, né? E toda vez que eu vou fazer essa troca, o que eu não posso fazer? Mudar o sentido do texto da história. Tem que permanecer o mesmo. Fez a troca, fez a substituição, lê novamente, né, o texto, lê novamente a frase, porque às vezes o o não vai ser mais o, vai ser a, né? Quando a prof trocou aqui, por exemplo, por fera, né? Olha só, era o leão. Estaria certo eu dizer o fera? Não, né? Eu tive que arrumar. Então é tudo isso que a prof disse para vocês, que precisa reler depois que fez a troca, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção. Não esqueça de fazer exercício, né, sobre esse assunto e a gente se vê numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.